Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Eu falo isso todo vídeo, né? Eu sempre tô falando que é um tema importante. Mas é porque talvez os conteúdos do canal sejam conteúdos de extrema importância. Tomara que sim. Enfim, quero falar sobre maturidade. Maturidade, que é um tema que a gente fala bastante por aí, né? É um tema comum até. Vocês sabem, os conteúdos aqui do canal são feitos por um cristão, né? Por um pastor, por alguém que está lidando com a igreja sempre. E meu intuito aqui é falar principalmente da ótica cristã, obviamente. E inclusive eu quero falar sobre maturidade, propondo que talvez nossa forma de enxergar a maturidade muitas vezes é equivocada, é errada. E eu falo isso com base na perspectiva bíblica, né? Como discípulos de Cristo, nossa forma de ver as coisas precisa estar pelo menos alinhada, mas idealmente precisa ser através das lentes, da forma de ver, da cosmovisão, seja lá como você queira falar, cristã, ok? Como discípulos de Jesus, a gente precisa aprender a pensar como Jesus. Então, eu gostaria de propor que talvez nossa forma de ver maturidade, ela não esteja tão alinhada assim. E aí você tira suas conclusões depois de me ouvir. Eu tenho falado bastante aqui nesse canal sobre obras de ficção, seja elas por meio de filmes ou livros. Eu tenho tido bastante contato com essas coisas nos últimos tempos e tô gostando muito, e é por isso que eu falo bastante disso aqui. Agora, tem dois personagens que a gente costuma relacionar eles, são de obras distintas, né? Bem distintas mesmo, mas é que a forma como eles foram retratados no cinema é meio parecida, né? Que é o Gandalf, do universo de O Senhor dos Anéis, criado por Tolkien, e o Dumbledore, do universo de Harry Potter, criado pela J.K. Rowling. São dois personagens que exalam sabedoria, são até meio parecidos, né? Barbudos, de cabelo branco. Ambos são... não dá pra falar que é a mesma coisa, né? Um é um mago e o outro é um bruxo. Dá pra falar a mesma coisa? No inglês, eles são chamados de wizard, que geralmente a gente fala mago, né? Ou bruxo também, não sei. Enfim, os dois são muito parecidos às vezes. E tem duas cenas que eu quero citar dos dois, que eu acho que mostram muito pra gente o que é maturidade. Eu acho que se eu fosse citar dois personagens que exalam essa sabedoria e maturidade, eu citaria Gandalf, eu citaria Dumbledore. Se você não assistiu nenhum dos dois, fica tranquilo, esse vídeo ainda é pra você. Até porque o que eu vou citar deles, você vai entender facilmente no que eu vou contar aqui. Mas se você assistiu, melhor ainda, você vai lembrar das cenas aqui. Eu vou citar especificamente, né, duas cenas que aparecem nas adaptações de filmes, né? Então você não precisa ter tido contato com os livros soft. Na verdade, você não precisa ter tido contato com nada para entender o que eu vou falar aqui. Mas se você assistiu os filmes, você vai lembrar no início de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro filme da saga do Senhor dos Anéis. O Bilbo deixa o anel pro Frodo, né? Que é o seu sobrinho. E ele parte, vai embora. E o anel ali, meus amigos, para você entender, né? Ele é uma representação de muito poder, mas também poder maligno, sabe? Que mexe com as pessoas. E é extremamente tentador possuí-lo. E aí, em certo momento, o Frodo, no desespero de estar com aquele anel para ele se sente pequeno demais para lidar com uma coisa tão grande. Ele olha pro Gandalf e fala: olha, fica você com ele. Fica você com ele, porque você vai saber o que fazer melhor. Você é mais poderoso, você é maior, você é mais maduro, mais sábio. E aí o Gandalf olha para ele e fala: por favor, não me tente. Meus amigos, essa parte é muito boa. Você tem um homem tão poderoso, tão sábio, né? Parece que ele sabe lidar tão bem com as coisas, e ele prefere deixar todo aquele poder nas mãos de um hobbit desesperado. E ele ainda fala: por favor, não me tente, não me deixe tentado com essa oferta que você está fazendo. Era alguém que conhecia seus limites, sabia que talvez aquilo fosse poder demais, poderia corrompê-lo, e sabia que a melhor escolha era não ficar com aquele anel. Agora, uma outra cena, né, de Dumbledore, né, no universo de Harry Potter,
acontece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Se você assistiu esse filme, você vai lembrar do momento em que o Dumbledore leva o Harry atrás de uma Horcrux. Tá tudo bem se você não sabe o que são essas coisas, tá tudo bem mesmo. O fato é que para pegar esse vamos dizer assim, artefato, o Dumbledore precisaria, na verdade não necessariamente o Dumbledore, ele escolhe fazê-lo, precisaria beber um líquido de uma bacia toda que tem ali. E Dumbledore sabia, ele olha pro Harry nesse momento, ele fala, olha só, quando você for me ajudar a beber isso, eu vou pedir pra parar, eu vou parecer uma criança quase, né, chorando, implorando pra você não fazer, não pare, continue. Se você tá assistindo em sequência aqueles filmes, você chega nesse momento, você chega a duvidar que isso vai acontecer, você fala, não é possível. Não é possível que um cara como o Dumbledore vai chorar igual uma criança e vai implorar. Não, o Dumbledore, ele é mais forte que isso, né? Pois é o que acontece, meus amigos. Quando ele começa a beber daquele líquido, ele começa a pedir pra parar, ele começa a chorar, parece um bebê. E é uma cena muito chocante. Você fala, meu Deus, como que é possível ver o Dumbledore passar por isso? O que as duas cenas mostram pra gente, como elas se relacionam, é que são dois personagens que exalam maturidade e sabedoria, apresentando autodesconfiança. E aqui tá, meus irmãos. Talvez maturidade seja o oposto do que nós estamos pensando. Às vezes a gente constrói maturidade em cima de independência, enquanto maturidade tem mais a ver com autodesconfiança. Já que é para citar cenas, vou citar uma cena não de uma ficção, mas real, que acontecia comigo quando eu era criança. Eu me lembro às vezes de ir para algum lugar com piscina e tal, e como toda criança geralmente gosta muito de água e de ficar na piscina, eu gostava também. E eu me lembro que às vezes eu ia pra piscina e meu pai falava, não, você vai ficar só nessa parte aqui, você não pode ir pra lá. E eu falava, mas pai, eu sei nadar. E ele olhava pra mim e falava assim, esse é o problema. E eu não conseguia entender aquilo. Enquanto eu não amadureci e cresci, eu não conseguia entender o que ele tava falando. Na minha cabeça aquilo era muito confuso. Eu ficava pensando, como que é possível ele achar que eu saber nadar é o problema, sendo que isso é o que pode me salvar, não é mesmo? Como que é possível ele achar que eu saber nadar vai me prejudicar? E depois de um tempo eu comecei a entender. Aquilo era maturidade. Maturidade é quando você sabe desconfiar de si mesmo o suficiente para não andar sozinho. Maturidade é quando você sabe desconfiar de si mesmo o suficiente para reconhecer que precisa de outras pessoas, para reconhecer que é fraco e pode cair, é fraco e pode pecar, é fraco e pode ceder. Isso é maturidade. Maturidade é o que fazia o meu pai me impedir de fazer o que eu achava que eu podia fazer. Maturidade é o que impediu o Gandalf de ficar com um anel. Maturidade é o que impediu o Dumbledore de fazer aquilo sem levar o Harry. Maturidade, meus amigos, é desconfiança de si mesmo. Só que percebe como nós construímos o conceito de maturidade em um solo totalmente diferente. Nós geralmente tratamos como alguém maduro aquele que não precisa de ninguém. Como maduro, aquele que consegue fazer as coisas sozinhos. E é óbvio, eu estou tratando aqui de uma perspectiva cristã das coisas. Eu não estou tratando só de problemas e burocracias da vida, ok? É óbvio que alguém maduro precisa aprender a lidar com certas coisas na vida de maneira sozinha também. Um homem maduro precisa aprender a resolver seus problemas e tem problemas que ele precisa resolver. Mas pedir conselhos, pedir ajuda é sim sinal de maturidade. E é aqui, meus amigos, que às vezes entra o problema, como sempre você sabe que eu vou levar para esse lado, de como nós construímos igreja. Talvez nossas pregações e nossa forma de ensinar as pessoas e discipular as pessoas está fazendo com que elas pensem que elas vão ser maduras no momento em que não precisarem de mais ninguém na sua vida. Vão ser maduras no momento em que não precisarem ouvir mais ninguém, ler mais nada de ninguém e ouvir mais ninguém. Eu acabei de falar ouvir mais ninguém 2 vezes e contei como mais uma, né? O fato é, meus irmãos, será que as pessoas não estão ainda pensando maturidade hoje em dia por meio dessa forma de lidar com as coisas, enquanto a gente devia tratar a maturidade como algo que você adquire no meio dos conselhos, e não só adquire, né, mas vive no meio dos conselhos, e é vivendo no meio de conselhos, de amigos espirituais, que você pode contar
porque você sabe que sozinho não consegue, é que você vai alcançando mais maturidade. E se nós, meus irmãos, ensinássemos os novos discípulos de que se eles desconfiarem mais de si mesmos, vão ser mais maduros. A maturidade pode vir com o tempo, mas pode ser que não. Pode ser que passe muito tempo e você continue imaturo. Talvez, meus amigos, pode ser que passe muito tempo e você fique mais imaturo, porque está sempre achando que se não souber resolver as coisas sozinho, não presta, não é maduro, não é sábio. Meus irmãos, não, a maturidade, na verdade, tá nesse lugar onde nós conseguimos saber, olha, ali não dá pé para mim. Era o que eu, quando era criança, não conseguia fazer. Eu sei que eu sei nadar, mas pode acontecer alguma coisa que me deixe indisposto. Eu sei que eu sei nadar, mas pode ser que no momento em que eu precise, eu não saiba fazer o que eu preciso fazer. E isso eu não era capaz de fazer sozinho. Graças a Deus eu tinha alguém mais maduro que eu perto de mim para fazer isso. Se nós construirmos maturidade por meio da dependência cristã que o corpo de Cristo oferece, talvez nós vamos ter pessoas realmente mais maduras. Eu me lembro de um pequeno livro que eu gosto bastante do Francis Chan, chama Até que Todos Sejam Um. E chega um momento que o Francis fala, olha, quanto mais velho eu fico, menos certeza das coisas eu tenho. E não, ele não estava falando sobre crer em Deus ou coisa do tipo, não era sobre uma crise de fé ou existencial que ele está passando. Não, ele está dizendo que quanto mais velho ele vai ficando, menos preocupado com sair gritando ou vomitando certezas sobre doutrinas secundárias ou coisas secundárias da vida, ele ficava. Na verdade, estava mais preocupado em ter unidade, em estar perto de pessoas que podem se cuidar de nós. Isso é maturidade, meus irmãos. Você acha que é alguém maduro? Você sabe e desconfia de si mesmo? Ou será que você está andando muito confiante por aí? Isso tem mais a ver com adolescente, com criança. Pessoas maduras vão cada vez mais entendendo que precisam ter perto delas pessoas que possam aconselhar, que possam conhecer sua vida, que possam ajudar no momento em que vai precisar, porque todos nós vamos precisar. Isso é maturidade. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, lembra, deixa um like, comenta alguma coisa, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você ativar o sininho, você vai receber uma notificação quando eu postar um vídeo. Isso ajuda você a ficar inteirado do que acontece por aqui. E mais importante de tudo agora, nesse momento do canal, pega esse vídeo e manda para alguém, manda para um grupo da igreja, da família, dos discípulos, dos amigos. Manda para o pessoal, compartilha com alguém, com algum amigo. Assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas nesse momento que é tão importante, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou!